Dia 30 de agosto, o Conselho do Comércio Varejista da FEComércio promoveu sua 6ª reunião de 2011. Fica aprovada, então, a ata da reunião anterior. Após a aprovação da ata, a saudação à bandeira e as palavras da secretaria, foi notificado o recebimento de parecer da assessoria técnica que trata da substituição tributária. Interessa a todos nós as explicações que serão dadas pelo Toninho, porque há uma pequena distorção de interpretação. Sobre o correspondente bancário, os presentes foram informados da manifestação da FEComércio contra o projeto de decreto legislativo 214 de 2011. A resolução permite que os bancos repassem parte de suas atribuições às empresas conhecidas como correspondentes bancários. O almoço de confraternização nas dependências do novo prédio também foi lembrado. Depois de assuntos relativos à reunião de Bertioga, os representantes do CCV saudaram o lançamento do livro Regulação do Poder Econômico, de André Carvalho Nogueira. Eu quero aqui registrar a minha admiração, meu respeito e cumprimentar os pais do André, né? Dona Elizabeth e o seu Ayrton Nogueira. A adesão ao Sintex foi tratada mais adiante. Nós estamos num processo junto com o Mota, que deve chegar depois nas mãos do Conselho de Assuntos Sindicais, daquilo que a gente está fazendo, para que a gente pulverize no Estado o Sintex. Né? Também foi debatida a reunião entre CNC e CNTC, que abordou regulamentação da profissão de comerciário, com efeitos no sistema de enquadramento e representação. Mais à frente, os membros do Conselho versaram sobre a contratação do seguro de vida, ocasião em que foram apresentados exemplos adotados nos sindicatos de Marília e Mogi das Cruzes. Para conhecimento de todos, a diretoria comunicou a renovação do convênio envolvendo Autofax e FEComércio. Então, aqueles que tiverem interesse em rever isso, ou ver ou reativar, é só procurar o Sr. Feber, tá bom? O acordo para desenvolver o programa DRS feito entre Banco do Brasil, Sebrae e Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes e Vendedores Ambulantes de São José do Rio Preto foi apresentado em seguida. Também foi debatida a possível criação de um sindicato varejista no Guarujá. E na devolução dessa mercadoria, se nós demos a entrada e nós fizermos uma nota de devolução, nós não temos ressarcimento ou benefício nenhum dos impostos que foram pagos. Depois de discutir problemas envolvendo o pagamento do ICMS em caso de devolução, os representantes do Conselho criticaram a falta de um canal de comunicação com a Secretaria da Fazenda. A coordenação do futuro Ministério da Micro e Pequena Empresa também foi questionada. Eu quero repudiar isso aí, porque eles não nos apoiam e quando a gente vai conversar com eles não tem apoio nenhum. O debate prosseguiu tratando da orientação normativa do Ministério do Trabalho número 1. O texto orienta entidades sindicais no sentido de que promovam ajustes em seus planos de contas de modo a segregar contabilmente as receitas e despesas decorrentes da contribuição sindical. Sobre o assunto, alguns representantes se colocaram contra o conteúdo da orientação e questionaram o papel do Ministério do Trabalho. O efeito junto às centrais sindicais, a legalidade da ação e a destinação legal e específica da contribuição sindical também foram salientados. Em um determinado momento, pode haver uma ação regressiva de cobrança das empresas contra as nossas contribuições. Mais à frente, falou-se do caráter parafiscal da contribuição e do uso da tabela da CLT. Nós estivemos na Superintendência da Caixa Econômica Federal. O debate prosseguiu tratando da conectividade e liberação do Fundo de Garantia junto à Caixa Econômica Federal. De acordo com a diretoria, através do termo de conciliação da Sintec, o empregador passa a ter acesso ao FGTS. Inclusive, esse ofício já chegou às mãos da doutora Ana Paula e ela está providenciando o encaminhamento desse documento aos gerentes da Caixa Econômica Federal de todo o estado de São Paulo. O funcionamento das câmaras de conciliação e a portaria 329 do Ministério do Trabalho, que trata do acesso da habilitação do seguro-desemprego, também foram tema de discussão. Os assuntos foram avaliados mais à frente pela assessoria técnica da FEComércio.
Também se tratou da obrigatoriedade do CNPJ na certificação digital e os custos para o microempresário. E como é que vai ficar o MEI, que tem o CNPJ e tem um funcionário? Ele vai ser obrigado a ter a certificação digital. Nesse sentido, foi apresentado o trabalho de certificação junto ao SESCOM e à Secretaria da Fazenda, além das diferentes tabelas de custo. É um custo que é padronizado, entre outras que fazem também. Depois tem um custo reduzido para quem faz as contribuições e um custo mais reduzido ainda para quem é associado no sindicato. Desse último trabalho levantado, nós tivemos aí um apoio dos 38 sindicatos mais novos que responderam os questionários. Na ocasião, também foi exposto o novo levantamento estatístico do REPIS, com base nos questionários respondidos por cada sindicato. A própria expressão REPIS, ela é muito forte, né? O debate em seguida tratou da importância do REPIS e a necessidade de aperfeiçoamento, uniformização e foco. Foi uma das maiores conquistas do Sindicato Patronal do Comércio até o momento nessa casa nos últimos tempos. Também foi discutido o uso do REPIS para questões que vão além do piso salarial. No nosso entendimento, não é simplesmente salário. É salário e qualquer outro comportamento simplificado, qualquer outro processo simplificado que se adeque à pequena empresa. Na palavra das coordenadorias, Carlos D'Ambrosio e Paulo Alonso destacaram a reunião conjunta das regionais Sul e Nordeste, debate sobre os projetos de lei de interesse comum e o alinhamento das diretrizes para a negociação coletiva. Foi uma reunião muito produtiva. O mesmo tema foi discutido na pasta leste, conforme destacado por José Maria de Faria. Foco na convenção também na Coordenadoria Oeste, que abordou ainda pontos do programa Relaciona e as portarias 8.213 e 1.199, que dispõem sobre a contratação de empregados portadores de necessidades especiais. Eu falo com satisfação para vocês que foi a 67ª reunião. Representante da Regional Noroeste, Jenner Silva destacou a conversa sobre o programa Relaciona e apelo da FEComércio ao ofício 005, que solicita a atualização dos cadastros dos sindicatos. Negociação coletiva de trabalho, problemas envolvendo os sindicatos de Penápolis e Araçatuba e a constituição do Ministério da Micro e Pequena Empresa também estiveram na pauta de discussão. Falou-se ainda dos editais dos sindicatos, possível atraso da convenção e suas implicações, SPED fiscal e o cumprimento da resolução número 1 da presidência. No encontro da Regional Norte, o destaque também foi a presença de Ivo Dall'Acqua e Luiz Carlos Mota e o relacionamento cada vez mais estreito entre os sindicatos patronal e de empregados. Pedi, naquele momento, que outras reuniões dessas houvessem para que nós possamos estreitar ainda mais o relacionamento entre o sindicato patronal e o sindicato de empregados. Já no encontro da Coordenadoria Metropolitana, o debate girou em torno da constituição da empresa individual de responsabilidade limitada e o projeto de lei 403, de 2010, sobre a instalação de banheiros em shoppings e supermercados. A desapropriação de áreas para ampliação do aeroporto de Congonhas, a acessibilidade em estabelecimentos comerciais e o projeto 625 de 2011 também foram destaque. Foram vésperas de repente, bem esclarecidos, e acho que a metropolitana está tomando o rumo que foi criada para tomar. E muitas empresas, principalmente no interior, estão sendo pressionadas por vendedores de ponto eletrônico. O debate, em seguida, versou sobre a implantação do ponto eletrônico e a posição do Ministério Público do Trabalho em relação ao seu prazo de vigência. Também se falou sobre a política para trabalhadores com necessidades especiais e as conversas envolvendo José Carlos do Carmo, auditor fiscal do trabalho e membro do Programa de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Pouco depois, se tratou do panorama das negociações coletivas de trabalho. O problema começou com a indústria alimentícia colocando 0,1 acima do peso de 1 quilo em produtos que eu particularmente trabalho saindo do regime de substituição tributária. Problemas envolvendo a diferença de ICMS no sistema de substituição tributária e as consequências para o comerciante voltaram à pauta das discussões do Conselho do Comércio Varejista. E isso faz com que quem quer crescer, quem quer fazer a economia girar, quem quer gerar emprego,
começa a se inibir com relação a esse tipo de coisa. Depois de expostas dificuldades decorrentes da Instrução Normativa 1052, os representantes criticaram o projeto do governo para aumentar a arrecadação do PIS/COFINS de pessoas jurídicas. Também se falou da legislação e o trabalho que está sendo feito para embasar a inconstitucionalidade desse assunto. Eu tenho o compromisso de isso ser apresentado à Secretaria da Fazenda e o deputado Arnaldo Faria de Sá já se prontificou de depois dar uma cópia para ele ir lá fazer pressão para fazer acontecer. Levantou-se a sugestão que os tópicos relativos à tributação sejam levados também ao CODECON, o Conselho de Defesa do Contribuinte. Outro fórum sugerido foi o Conselho de Administração. Na ocasião, ainda se falou sobre o tempo reservado aos debates na reunião plenária. Também se condenou novamente a falta de um canal direto com a Fazenda e com a administração estadual, uma promessa do governador Geraldo Alckmin. Então a cobrança desse canal é a cobrança que o nosso presidente tem o direito de fazer ao governador. Críticas referentes ao manuseio da nota fiscal digital antecederam o debate sobre o foco do CCV, o desenvolvimento da relação capital-trabalho, a uniformização de comportamento e a necessidade de aprimorar a contribuição assistencial. Eu estou insistindo muito na cobrança porque é a nossa sobrevivência. Todos os outros assuntos são importantes, mas nós temos que sobreviver enquanto sindicato. Sobre a medida provisória 540, denominada Brasil Maior, foi pedido apoio na aprovação das emendas que favoreçam o comércio. Em seguida, se retomou o debate sobre a coordenação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, sob o possível comando da empresária Maria Luísa Trajano. Na palavra das assessorias, foi apresentado um trabalho comparativo dos projetos 87, de 2011, e 591, de 2010, que alteram procedimentos relativos a microempresas e empresas de pequeno porte. O que eu conversei com o Pascoal é que, assim, o 87, ele já está encaminhando, ele foi apensado ao 591. Então, o que a gente entende é que talvez tenha um acordo político de que se aprove o 87. Mas, de qualquer forma, nós estaremos fazendo esse alerta de que o 591 ele é mais benéfico do que o 87, conforme foi falado. Reclamações relativas ao PROCON e as ações que estão sendo tomadas pela FEComércio ainda foram discutidas. Por fim, falou-se sobre a ampliação do SENAC Votuporanga e os problemas envolvendo a aferição de balanças por parte do IPEM. Agradecer mais a paciência de todos vocês, a colaboração.